Este é o Tribcontcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e hoje nós vamos dar continuidade à série Grandes Questões Tributárias, Grandes Tributaristas, e hoje nós temos o prazer de receber a professora Suzy Hoffmann. Bem-vinda, professora, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, uma alegria estar aqui. Nós vamos falar hoje sobre o processo administrativo na reforma tributária, em especial sobre o PLP 108 de 2024, e também sobre as controvérsias jurídicas acerca desse assunto e sobre o devido processo legal administrativo e teoria de prova no direito tributário, que também é tese de doutorado e do livro da professora. Bom, como nós falamos aqui também, eu vou aproveitar para cumprimentar meus colegas Périson Andrade e Marcelo Massaro. Tudo bem, Pérez? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Luciana, Marcelo, professora Suzy Hoffmann, um prazer, uma honra. Muito obrigado por ter aceito o convite e vamos falar sobre um assunto importantíssimo que é o devido processo legal na reforma e fora dela. Bom dia, Pérez, Luciana, professora Suzy Hoffmann, prazer tê-la aqui conosco no nosso programa. Fico muito feliz de poder compartilhar a mesa com você hoje. Muito obrigada, eu que estou muito feliz de estar compartilhando com vocês, Marcelo, Luciana e Périson. Bom, agora para apresentar a professora adequadamente. Ela é doutora e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, também é coordenadora regional do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Ela é membro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Fiesp. Ela já foi integrante de 2 órgãos administrativos de julgamento, a Junta de Recursos Tributários do município de Campinas e o CARF, que permaneceu de quase 10 anos, inclusive como vice-presidente. Ela é ex-diretora de comunicação da IASP e, entre outras atividades, e também acadêmica, autora de diversos livros e de diversos artigos publicados. Bom, professora, eu gostaria de começar perguntando se você poderia comentar um pouquinho sobre essa sua experiência, tanto como educadora, como nessas entidades de classe que você participa. Bom, acho que a minha trajetória toda acadêmica, profissional, ela sempre foi permeada tanto na participação na classe advocatícia, empresarial, e também na academia. Eu acho, Luciana, que sempre teve para mim que tudo que eu conheço eu preciso repartir, porque não adianta nada eu ter o conhecimento só para mim, né? Então, eu gosto muito de lecionar, lecionei por muitos anos. Aí eu tive que fazer uma opção de vida, porque eu tive 3 filhos seguidos, né? Então, ter 3 filhos e ficar como professora na universidade, que eu era da PUC de Campinas, era impossível. E foi quando meu 3º filho nasceu, eu também entrei para o então Conselho de Contribuintes. Mas lecionar é algo que eu acho que realmente você pode mudar a vida das pessoas, né, compartilhando conhecimento e aprendendo muito. E nas entidades, eu acho que a gente pode fazer um trabalho, como até agora vem fazendo com os PLPs, né, por meio de entidades, representar a sociedade civil, porque a gente muitas vezes reclama que as coisas não estão boas, que as leis não são boas, que o sistema não funciona, mas a gente não participa. Então, eu acho que a gente tem que participar. E a sua atividade como julgadora administrativa, você acha que essa experiência como julgadora administrativa mudou a sua forma de enxergar o devido processo legal administrativo? Como isso influenciou na sua visão jurídica sobre esse assunto? Nossa, eu acho que foi uma influência muito grande. Quando eu entrei para ser julgadora em Campinas, eu ainda nem tinha terminado o doutorado. Então, eu pude ver já ali, né, no município a gente julgava os processos de ISS, IPTU, e TBI é bem menos, né, é bem mais difícil, é mais raro, pelo menos na época que eu estava. E depois, quando eu fui para o CARF, eu já tinha o doutorado, mas tinha muito a teoria, né? Tinha um pouco na prática da advocacia, mas me fez mudar muito o entendimento no sentido da importância. Eu já tinha defendido a tese de doutorado da importância da prova, mas de você perceber como buscar a prova. E no processo administrativo, o que eu acho muito interessante é que o julgador ele tem o princípio da oficialidade, que é impulsionar o processo. E isso, na prática, eu acho que é muito legal, porque você pode perceber que nem o contribuinte, nem a fazenda produziram a prova adequada, você não tem condições como julgador de julgar, e aí é diferente do julgador do judiciário, né, que você tem que julgar de acordo com, e se alguém não fez a prova, vai ter o ônus disso. E no administrativo não, você pode
ter essa busca pela verdade material, né? Ou se aproximar mais da verdade, produzir mais provas. E acho que isso realmente é algo que permeia toda a minha carreira. Uhum. Tentar mostrar que quanto mais no processo a prova é melhor produzida, a solução será melhor e a sociedade como um todo vai responder melhor à solução que foi dada. Porque a prova está lá, né? Contra fatos não argumentos. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Professora, na sua tese de doutorado, que eu acredito que está mais do que confirmada, né? Depois que você escreveu, já tivemos aí o teste na realidade dessa tese, né? E a sua tese é muito permeada por valores, né? Valores que, até como você menciona nas notas iniciais do seu livro, tem muita relação com seus valores familiares, né? O desejo de perseguição da verdade, equidade, de buscar o algo a mais. Minha pergunta é a seguinte: como você construiu essa tese e qual a importância da linguagem como manifestação do direito na materialização de atos administrativos e na definição da presunção, na suposta presunção de legitimidade a qualquer custo, né? Em muitas teses de doutorado, de mestrado, eu percebo que é sempre mencionado o seu livro como referência, e especificamente esse trecho, né, que fala da presunção da legitimidade dos atos administrativos e que ela não é absoluta. Você poderia comentar um pouco conosco? E acho que é muito boa essa pergunta, Perisson, porque realmente isso vem, e talvez para entender essa minha tese de doutorado, tem que lembrar que eu me formei em 88. Né, no ano da Constituição. E quando eu fiz a faculdade, a gente não vivia uma verdadeira democracia, né, porque a gente veio de uma ditadura. E não sei, né, se os nossos ouvintes vão se lembrar, tinha até aquele princípio da verdade sabida, né, que se uma autoridade chegasse e falasse assim, olha, Marcelo, você chegou atrasado, acabou, eu sou autoridade e eu vou falar isso. Então, essa presunção dos atos administrativos, ela vem disso, de um poder do ato administrativo ser incontestável. Só que quando vem a Constituição de 88, você não pode mais dar uma presunção para aquele ato que é uma presunção absoluta. Ele tem uma presunção relativa. Ele tem uma presunção de legitimidade no sentido de que se o contribuinte pagar é porque ele entendeu que está correto. Mas não significa que aquele ato tem que prevalecer. Até o próprio julgador de ofício, se verificar, especialmente o julgador, aí o judicial, mas até mesmo o administrativo, se ele perceber que há uma decadência, que há um vício, ele pode já declarar isso de ofício. Então, vem a minha tese de doutorado nasce de uma leitura que eu começo a fazer na minha experiência profissional, que eu tinha 10 anos de formada quando eu defendi. Olha, não dá mais para ter essa presunção. Veja, quando eu comecei a advogar na área tributária, logo que eu me formei, o auto de infração ele nem vinha acompanhado das provas, era só o papel, né? Só o auto de infração, nem se dava isso para o contribuinte. E aí começaram-se os questionamentos, mas como essa prova foi feita? Em base em que esse auto de infração ele está calcado? Qual é o fundamento fático? E a partir daí vem uma construção que permeia com a construção da democracia, e que não adianta você falar, o preto é branco, o vermelho é azul. Não, por que você está dizendo que o vermelho é azul se o vermelho é vermelho? Que não dá para ter essa linguagem, é a linguagem que está no processo. Eu até coloco isso no meu trabalho. A linguagem sem ligação nenhuma com a realidade, ela é poesia. A sentença judicial ela tem que estar relacionada a um fato, a uma prova. Ainda que eu não consiga chegar na verdade, que a filosofia fala que a verdade é inatingível, nós, como operadores do direito, nós temos o dever de tentar nos aproximarmos o mais possível dessa verdade, o que só vai acontecer pela prova legalmente admitida. Joia. Agora, professora Suzy, entrando também no tema do processo administrativo da reforma tributária, o PLP 108, né? Onde está sendo criado agora um processo administrativo com um rito distinto para a CBS, âmbito federal, para a IBS,
no âmbito estadual e municipal, né? E você tem sido uma crítica dessa PLP, né, em especial em relação a 2 aspectos. O primeiro dele, pela falta de uma consulta prévia à sociedade, ter sido feito basicamente por técnicos do poder público, e também por conta desse rito do PA estar sendo feito de uma forma que acaba atropelando alguns princípios constitucionais e com ênfase ao princípio da simplicidade, que é um objetivo maior da reforma tributária, né? E você falou, inclusive, sobre isso agora no Senado Federal há pouco tempo e defendeu essas questões. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse tema e, em especial, as questões que merecem atenção agora nesse objetivo de reforma do processo administrativo na reforma tributária? Bom, eu acho que esse é um tema que eu brinco que eu tenho feito uma cruzada sobre isso, porque o que acontece? Todo o tema da reforma tributária, ele é um tema, trazem muitos temas. Então, a gente tem o PLP 68, que é o mérito mesmo, a substância. Então, as associações de classe, industriais, comerciais, elas estão olhando muito o PLP 68. O 108 foi apresentado um tempo depois, ele acabou, parece que... uma sombra, né, do próprio PLP 68, as pessoas, para muita gente que eu converso, que eu falo assim, olha, eu nem cheguei a ler o PLP 108, eu falo, ai meu Deus, mas precisa ser lido. E aí o que acontece? A gente tinha a PEC, né, a proposta de emenda constitucional, ela tinha uma proposta de um IVA único. Aí a Câmara vem com a ideia do IVA dual. Sai completamente, assim, com problemas aquele texto que sai da Câmara e vai para o Senado. O Senado, ele já traz algumas questões, arruma as questões na proposta de emenda, falando, olha, tá bom, é o IVA dual, mas ele traz lá no 156B, quando vem trazer o IBS, fala, olha, mas o Comitê Gestor e a Administração Tributária Federal podem se conversar, podem trabalhar para ter uma harmonização, para ter um único contencioso, uma única administração. Então, traz lá os parágrafos 6º, 7º e 8º. Depois que é promulgada a emenda constitucional 132, a gente fala assim, bom, nós vamos ter 2 órgãos distintos e 2 tributos que são irmãos gêmeos, no meu ponto de vista, siameses. Eles têm que andar juntinhos, eles não têm como ter vida própria. Tanto que se a gente esmiuçar aí a regra matriz, né, falando no juridiquês de incidência, a gente vai ver que o fato gerador é o mesmo, do IBS e da CBS. Eles vão acontecer no mesmo espaço, ainda que falar para a CBS não importa em que município, que estado aconteceu, mas é o mesmo, é no mesmo lugar que vai acontecer. No mesmo espaço, no mesmo tempo, né? Porque o fato gerador vai acontecer ou com pagamento ou na entrega do bem ou do serviço. O que difere? O sujeito ativo e a alíquota. A base de cálculo é a mesma, sujeito passivo é o mesmo, os responsáveis são os mesmos. Então, por que a gente vai ter administrações e contenciosos diferentes? Ah, mas tem a questão política. Hoje não se consegue chegar num consenso. Então, o que eu tenho defendido? Então, vamos ter um modelo que, pelo menos daqui a algum tempo, a gente possa chegar num consenso e numa unificação. Uhum. E o que eu vejo hoje no PLP 108 é a construção de um modelo, Marcelo, que não vai conseguir convergir para uma união. Especialmente porque se criou para o contencioso administrativo do IBS uma divisão por estados. Então, nós vamos ter em cada estado uma Câmara de primeira instância e uma Câmara de segunda instância. Na primeira instância, cada Câmara a Câmara pode ser dividida em turmas, com 5 julgadores em primeira instância, 9 julgadores em segunda instância. E se a gente somar por 27, começa um tribunal com 387 julgadores. Se tiver 2 turmas, quase 800 julgadores, que vão ser por indicação. Então, como é que a gente vai conseguir voltar atrás para tantos cargos por indicação? Então, a gente começa com esse problema. Um outro problema que está no PLP 108 é que, apesar de serem 27 estados julgando, que em tese poderiam julgar os lançamentos do Brasil inteiro, cada estado só pode julgar as autuações que foram feitas no seu estado. E por que isso? Porque a multa que tiver naquele auto de infração fica para o estado que fizer a autuação. A gente perdeu um pouco a parcialidade, a imparcialidade e ganhamos parcialidade. Então, eu tenho alertado esses temas, ou seja, um tribunal extremamente
grande, e eu comparo, até lá no Senado eu mostrei que se a gente tiver esse tribunal com 387 julgadores, começa um tribunal maior do que de 16 tribunais de justiça do Brasil, de estados brasileiros. E aí você, mas isso é menor do que os 27 tribunais administrativos que nós temos. Pode até ser, mas eu não estou pedindo a simplificação. Então, eu não posso olhar para o passado, porque o passado já é complexo, ele é horrível, por isso que a gente está na reforma. Eu tenho que olhar, bom, mas esse é um modelo mais simples ou eu teria um modelo mais simples? Então, é isso que eu tenho tentado mostrar. Então, essa simplificação, ela não será atingida. Além disso, a gente tem que, para o PLP 108, um rito processual diferente da CBS, que seria o rito do processo federal. Uhum. A gente tem... não está claro quais são os requisitos para esses julgadores. Então, a proposta que eu levei também para o Senado é que tenha um comitê, porque existe uma prova técnica, que tenhamos um comitê independente para escolher, porque senão realmente a gente vai ter muito problema. Vai acabar sendo mais político do que jurídico, né? Sim. Com certeza. E na sua exposição no Senado, o que me chamou também a atenção é a questão da fiscalização, né? O contribuinte não sabe se ele vai ser fiscalizado por A, por B, por C. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Quando a gente escuta os representantes dos grupos de trabalho, falam, não tem, vai ter que ser coordenado, mas não está na lei isso, eu não sei quem vai poder me fiscalizar. Se eu vou ter pelo menos 2 fiscalizações sobre o mesmo fato, teremos, né? Então, faz sentido isso, né? Ou seja, para quê? Ou seja, que podem levar a caminhos distintos. Então, se nós queremos simplificação, e veja, nós estamos falando num momento também de corte de gastos, né? Então, por que nós vamos ter atividades administrativas de fiscalização, de cobrança de julgamento em duplicidade se eu posso ter um só? Não faz muito sentido. Isso cria um monstro, né? Eu acho que criamos um monstro. E você estava falando agora de possíveis interferências políticas, né? E essa questão também, como vai ser formado esse órgão, né? E sobre a questão da qualificação técnica. Você podia falar um pouquinho mais sobre essa questão de como evitar possíveis interferências políticas e como garantir que haja uma necessária qualificação dos julgadores, né, dos órgãos de julgamento administrativo? Olha, essa é uma questão, Luciana, que eu defendo isso já desde do CARF, que a gente tenha regras muito rígidas para quem for compor, né, como conselheiro, como julgador, seja representante da Fazenda, seja representante da sociedade civil. Porque não basta, no PLP tem que os representantes da Fazenda, eles teriam que ter alguma experiência em julgamento. E por parte dos contribuintes, teria que ter uma especialização. Eu já acho que, primeiro, nós precisamos de uma prova técnica escrita, né? Porque aí nós qualificamos, nós não estamos falando de um órgão, porque as pessoas podem falar, mas todos passaram por concurso. Mas são concursos diferentes, num Brasil enorme, né? Então, vamos fazer com que quem queira ser julgador tenha que ser servidor por parte da Fazenda, mas tem que passar por uma prova técnica por um órgão que faça provas, né? Independente. Aí, dessa lista, né? E teria que ter pelo menos uma especialização, anos de carreira. Eu acho que tudo isso vai diminuindo a chance de uma indicação política e não uma indicação técnica. E essas pessoas que passam na prova e têm esses requisitos, eles iriam compor uma lista, seja por parte dos contribuintes, seja por parte da Fazenda, e essas pessoas vão ser submetidas a uma arguição pública por um comitê de notáveis. Né? Eu acho que é, sim, uma prova, né, pública. E aí, sim, a gente teria, eu acho que uma condição maior de imparcialidade. E, assim mesmo, eu entendo, dentro da minha proposta, que nós não deveríamos ter câmaras por estados, mas sim por região, e todo mundo podendo julgar todo mundo, né? Julgar, não tendo essa questão da multa, quem fiscalizou leva a multa. Gente, isso é pedir para que exista uma indústria de multas, né? Verdade. Professora, dentro desse aspecto aí de assegurar um julgamento administrativo efetivamente técnico, né? Para que não corramos esse risco de efetivamente a decisão de técnica passar a ser política,
né, até com interesse de arrecadação. Aí lembrando o nosso convidado, o Gemílio Doniac Júnior, que eu gosto de mencionar bastante ele, que ele fala muito da diferença entre interesse de arrecadação e interesse público. O interesse público é que prevaleça a verdade, né, que seja arrecadado aquilo que tem que ser arrecadado, e se não é devido, até para salvaguardar o Estado, o município, a União de sucumbências na via judicial. E hoje se fala muito de diminuir a litigiosidade no direito tributário, e parece que essa reforma, na verdade, está acendendo aí uma série de luzes de que a litigiosidade vai continuar em alta. Sobre isso, nós temos aí a harmonização de entendimentos por um comitê de harmonização das administrações tributárias com força vinculante, inclusive, sobre decisões do CARF. Como é que isso prejudica a necessária paridade e isenção de julgamentos? E aí, lembrando que essa discussão, ela ganha um contorno político, vamos dizer, baseado em consequencialismos, muitas vezes, quando se critica o CARF ou a paridade, né? Teve aquele episódio conhecido que se comparou os jogadores do CARF a pessoas não muito boas, e que isso seria, que o Brasil é o único país do mundo que tem um julgamento dessa forma, quando não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Julgamento paritário é uma realidade no mundo inteiro, até para assegurar a justiça. Como é que você vê essa previsão de harmonização? Olha, Pércio, eu não gosto dessa previsão. Eu acho que eu quero dar um passo atrás. Primeiro, né, quando se fala que a gente tem uma litigiosidade muito grande e se coloca um pouco a culpa da litigiosidade no contribuinte. Eu vou pegar um pouco dados que estão aí da Administração Pública Federal. Se nós pegarmos aí dados da primeira instância da RJ e do CARF, a gente vai ver que dos lançamentos tributários feitos, jogando por baixo, de 20% a 30% já cai na DRJ. Ou seja, por multas, em termos de valores. Quando eles vão para o CARF, quando a gente olha números de processo, historicamente, 50% dos julgamentos são favoráveis aos contribuintes, 50% à Fazenda. Quando a gente fala em valores, a Fazenda ganha. Mas em número de processos, 50-50. Então, eu costumo dizer o seguinte, se a administração tributária federal fosse uma fábrica, uma empresa, ela estaria falida. Porque ela tem uma quebra gigantesca de mais de 50%. Então, o problema da litigiosidade não é o contribuinte. É esse lançamento que tem problema. Qual que é o problema? É uma legislação complexa e o fiscal, ele está vinculado ao ato interpretativo da administração tributária. Isso não só no federal, em todo, que é a regra da administração pública. Então, hoje no Brasil, na dúvida, o fiscal lança. Porque senão ele pode correr problemas com uma sindicância, até com prevaricação, processo criminal. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é a falta de confiança do contribuinte. Muitas vezes na fiscalização ele não mostra a prova, ou não lhe dão chance para isso. Aí ele vai mostrar no processo, e aí em primeira instância ele já ganha. E eu digo também uma outra questão, e aí eu vou chegar no comitê de harmonização. Falo assim, gente, às vezes, para aumentar a arrecadação, hoje você não precisa de uma nova lei. Você muda um artigo de uma instituição normativa. Vamos pegar o exemplo do PIS e da COFINS. Eu tenho um exemplo, aí contra fatos não há argumentos. Se a gente pegar a instituição normativa da PIS e da COFINS, a penúltima, vamos dizer, ela trazia lá um inciso em que ela permitia, ela considerava como insumo, o insumo do insumo, nas importações que o insumo tinha alíquota zero. Então, o contribuinte poderia se creditar de frete, né, de outras coisas, porque se entendia que aquele frete era oneroso e, por isso, não estava vinculado ao insumo. Essa era a posição do CARF, quase que pacífica. A instituição normativa permitiu isso. Meses depois, a instituição normativa revogou. Então, vocês vejam que se eu pego um contribuinte que queira obedecer, ou que está na instituição normativa para não correr risco, você não mudou a lei, você mudou a instituição normativa, contrariamente ao entendimento do CARF, e agora, graças a Deus, isso é uma súmula vinculante do CARF, então essa instituição normativa caiu por terra.
Você já imaginou se eu tenho o comitê de harmonização? O CARF vem julgando de uma determinada maneira, o comitê fala, não, você não pode se creditar do frete sobre a mercadoria importada, porque a alíquota é 0. Veja, da onde vem isso? A lei não disse nada. E você aumenta a arrecadação. Então, eu tenho uma preocupação gigantesca da não participação dos contribuintes nesse comitê de harmonização, porque o governo não mudaria a lei estaria lá, seria uma maneira de interpretar de uma maneira mais rígida, fazendo com que os contribuintes tenham que ir ao judiciário. Uhum. E, professora, recentemente você escreveu um artigo que se trata sobre o devido processo tecnológico. Você poderia comentar sobre isso? Sim, eu tenho trabalhado isso, até minha sócia trabalha bastante com inteligência artificial e tudo mais, a Silvia Piva, e esse termo é até de uma professora americana, tal. Por quê? Porque quando você está em qualquer questão de tecnologia, de inteligência artificial, você está trabalhando com algoritmos. Sim. E os algoritmos, eles vão trabalhar em cima de uma estatística. E você pode estar para cima ou para baixo. Aí, para quem você vai reclamar? Então, hoje, na reforma tributária, a nossa reforma tributária, ela está muito calcada no split payment, né? Uhum. Porque, e numa mudança total de paradigma, que o contribuinte ele só pode se creditar do valor do tributo na operação anterior se o tributo for pago. E aí, toda essa questão do split payment, que vai te dar geral crédito e vai ter que fazer um acompanhamento diário, bom, ótimo. E eu estou esperando um crédito de 1 milhão e aparece, vamos dizer, 200 mil. Para quem eu reclamo? Onde estará descrito que eu tenho direito a um devido processo legal, que eu não vou ter que entrar com pedido de restituição, acertar isso na minha apuração. Eu tenho que ter uma maneira de reclamar sobre isso, sobre esse algoritmo que errou, porque ele vai errar, né? E nós vamos falar de bilhões de operações diárias. Então, esse devido processo tecnológico, ele tem que estar escrito na lei. O contribuinte tem que, primeiro, entender qual é essa fórmula do algoritmo, e, segundo, tem que ter uma previsão para que, de uma maneira rápida e eficaz, o contribuinte não tenha que falar com o SAC, com um Fale Conosco da Receita, abrir um dossiê. Tem que ter uma outra maneira, porque esse crédito ele vai ser muito importante, é uma moeda muito forte hoje não, né? Quando entrar para o contribuinte, porque, veja, hoje o contribuinte trabalha com o valor desse tributo. Ele não vai poder mais trabalhar com esse valor. Então, o valor que vai entrar do crédito é fundamental para ele. Então, eu vejo, assim, com preocupação, tenho escutado do governo em palestras que a gente dá, que realmente eles perceberam que é necessário dar essa garantia, ainda que comece de uma maneira mais simplificada. Mas que adaptações teriam que ser feitas na legislação para garantir esse devido processo tecnológico? Prever como a reclamação será feita por parte do contribuinte, um prazo para uma resposta efetiva por parte da administração tributária e uma forma do contribuinte poder contestar essa resposta que vai ser dada. Uhum. Ainda antes do Marcelo colocar a participação dele, que eu já sei qual é, que a gente estuda, viu, gente? A gente estuda e prepara tudo. Me surgiu aqui uma questão, né? Essa questão do ressarcimento do crédito. Você mencionou inclusive no Senado, né, que o processo administrativo não ficou meio manco em relação ao ressarcimento. Não tem um processo administrativo para eu reclamar o ressarcimento para o IBS. Para o IBS. E para a CBS, se a gente seguir no processo federal, você tem como, porque, veja, uma empresa que tenha créditos acumulados, ela pode pedir o ressarcimento, ela vai pedir o ressarcimento. Uhum. E para a CBS, se for negado, ela vai ter o processo dela que nem tem hoje para o CARF. E para a IBS? Não tem nada previsto. Né? Mas por que isso, Persson? Porque se copiou uma legislação de ICMS. Enquanto que deveria ter sido feita uma análise até dos PLs da Comissão de Juristas, dos processos administrativos, que já prevêem, né, tudo isso e uma unificação nacional do rito processual.
Perfeito. E falando nessa questão de processo administrativo, tem uma questão que a gente já enfrenta hoje, que é a questão do contencioso tributário de pequeno valor, né? Da Lei 13.988 e Portaria 20 de 2023. Qual é a visão desse contencioso em termos de isonomia, direito de recorrer, essa questão que a gente tem no nosso dia a dia hoje, né? Veja, primeiro que a gente tem que lembrar que a ideia da medida provisória, quando veio do CARF, era que esse contencioso de pequeno valor ia ser de grande valor, né? E aí muitas entidades reclamaram e o Congresso deixou para o pequeno valor. Nós fizemos, na época, várias reuniões, eu falo entidades de advocacia, e eu tive a oportunidade de falar isso, inclusive, com o pessoal da Receita Federal, e eu colocava, na época, eu até escrevi artigo sobre isso, a minha experiência como julgadora no CARF. Os grandes contribuintes, eles estão defendidos pelos maiores escritórios. Uhum. Os pequenos contribuintes, nós pegávamos casos de imposto territorial rural, em que o próprio contribuinte fazia à mão a sua defesa. Então, e muitas empresas do Simples, com muitos problemas e tudo mais, e o CARF modificava esses entendimentos. E essa possibilidade de modificação de entendimento também se dá porque nos órgãos de segunda instância, os julgadores não estão vinculados aos atos interpretativos da Receita. Então, a minha preocupação nessa lei que você está citando, Marcelo, é que o órgão de segunda instância será um órgão da própria DRJ. E esses julgadores de primeira instância, eles estão vinculados aos atos interpretativos do Ministério da Fazenda. Então, eles não podem afastar a ilegalidade. Então, veja a injustiça. O grande contribuinte vai para o CARF. E o CARF pode afastar uma interpretação que, vamos dizer, seja fiscalista. Uhum. Então, vamos dizer, mas normalmente a gente está falando de pessoa jurídica e essas questões menores são questões fáticas, concordo. Mas nós temos, por exemplo, pessoas físicas. Então, a pessoa física que a restituição dela não foi assegurada ou que teve um auto de infração pequeno pelo valor lá do imposto de renda da pessoa física, ela vai ficar sujeita a um julgamento em que o julgador não pode afastar. Enquanto que o grande contribuinte, o rico, ele foi lá para o CARF e o julgador pode afastar o ato interpretativo mais restritivo. Aí, na época, até algumas pessoas da Receita falaram, não, nós estamos estudando uma maneira dos julgadores da DRJ também não ficarem adstritos aos órgãos, aos atos interpretativos do Ministério da Fazenda, mas até agora nós não vimos isso. Porque muito se compara com o juizado de pequenas causas, civil, criminal, próprio do Tribunal Regional Federal. Só que nesses casos, tanto os juízes das causas ordinárias como os juízes das pequenas causas, eles interpretam com a mesma liberdade. A gente não tem essa diferença. Então, hoje eu venho alertando muito isso. Porque na minha experiência no CARF, eu acho que os julgadores, eles fazem um trabalho importantíssimo para esses pequenos contribuintes. E é aí que você faz a diferença na vida deles. E é importante isso que você está falando, porque, na verdade, é o caminho inverso que está sendo feito, né? Você está dando mais proteção para quem precisa de menos proteção do Estado, né? Sim. Então, realmente é importante. Não, excelente. A gente está aqui mergulhado no processo administrativo, como a professora salientou desde o início, é uma matéria que não é lateral, ela é vital para que a gente tenha o sistema material que está sendo criado, ele seja aplicado de forma correta, de acordo com o interesse público. Nesse sentido, vários artigos que você escreve, eu li todos, viu? Nossa, Não, li alguns, não dá para ler todos, porque a produção da professora realmente é muito grande e excelente. Mas, conectados com esses assuntos que estamos discutindo, tem dois assuntos específicos que eu gostaria de voltar, que você comentou, a questão da prova, né, no processo administrativo e, em especial, daquilo que você comentou em relação a crédito de PIS e COFINS. Uhum. Né? Você tem um artigo interessante aqui para orientação dos nossos amigos contadores, né? Pode falar da importância da prova, principalmente quando você vai perseguir o creditamento
né, dentro desses conceitos abertos que o STJ definiu, de essencialidade, de ligação com a atividade? Não, acho que esse é um tema super importante, porque quando, nessa questão somente dos créditos para o PIS e para a COFINS, que vem do conceito de insumo, que depois o STJ trouxe o que é essencial e relevante, né? A essencialidade, a relevância, a gente deve considerar o seguinte: quando o contribuinte está pedindo a compensação ou ressarcimento, a prova dessa relevância e dessa essencialidade é do contribuinte. Ele tem que ter essa prova. Né? E ter essa prova de uma maneira organizada. Como eu fui conselheira há muitos anos, muitas vezes eu vou lá fazer uma sustentação oral, os colegas até falam: ai, Suzy, você facilita a nossa vida, porque eu já levo de acordo com a tabela que está ou no despacho decisório, ou o auto de infração é por parte do fisco, né? A prova é dele. Mas já fazendo todas as ligações. Então, é muito importante, quando se vai fazer um levantamento dos créditos extemporâneos ou aquilo que dá o crédito, que o contribuinte ele guarde esse dossiê. Por que esse determinado insumo vai ser relevante? Tem um laudo, tem uma justificativa na lei, um entendimento, em que setor isso é usado, né? Porque essa prova é do contribuinte na 90% dos casos, porque nesses casos é muito mais pedido de compensação do que auto de infração. Então, essa prova, porque ele que faz o pedido, então a prova é dele, o ônus da prova é dele. Não, perfeito. Isso eu quis salientar porque é normal aí a nossa audiência ter contato com um sem número de consultorias que surgem, vou fazer surgir crédito do nada, e muitas vezes ele tem que saber se aquilo tem base e como está sendo feito o trabalho, se efetivamente ele vai poder defender a legitimidade do crédito perante o fisco se vier a ser questionado. E outra questão que... Deixa eu só fazer mais, que eu esqueci de fazer um adendo. Agora o CARF entende, agora não, já faz um tempo, que no crédito extemporâneo, além da prova da essencialidade e da relevância, o contribuinte tem que fazer a prova que ele não usou o crédito antes. Perfeito. Então, o contador ou quem fez esse levantamento, às vezes quem fez o levantamento não fez essa prova, mas o profissional da contabilidade consegue fazer, é demonstrar que aquela nota fiscal ou daquele produto não foi utilizada antes e nem depois. Então, tem que ter essa comprovação, porque senão o contribuinte, em tese, poderia ter usado 2 vezes. Então, porque a maneira de você inverter essa presunção é retificar todo o passado, mas às vezes isso é impossível fazer essa retificação. Então, ou retifica tudo, ou tem essa prova por meio de uma perícia contábil, né, de que essas notas fiscais não foram utilizadas. Perfeito. Outro assunto que sempre é questionado, a gente sempre fala e o pessoal sempre nos cobra para falar mais sobre transação tributária. Tem um artigo excelente seu que você fala de transação e fair play, né, que é colocar as cartas na mesa. E muitas vezes, nós que trabalhamos com transação, inclusive, né, a gente é abordado por um cliente que vem ali com uma expectativa muito grande, né? Ele interpreta que a transação é quase que uma moratória, né? Como uma receita de bolo, daí a gente vai e esclarece, olha, não, você tem que fazer esse fair play, tem que mostrar patrimônio e tudo mais. Muitas vezes perdemos até negócios, né, Marcelo? Porque a gente tem que ser franco. Qual que é a importância de se fazer esse fair play? O que o contribuinte deve considerar quando ele se propõe a uma transação tributária com o fisco? Eu acho que você toca num assunto super importante, porque a transação ela pode dar uma remissão até parte do tributo, né? E uma anistia das multas e juros. Então, o contribuinte ele só lê muitas vezes o que interessa para ele, que ele vai conseguir o maior desconto e infelizmente a gente tem colegas que defendem isso. Aí você tem que comentar, olha, primeiro que todas as transações são públicas, né? Você pode ir no site da PGFN e você tem ali uma série de requisitos. Então, você só vai ter o maior desconto se você tiver sua capacidade de pagamento no pior rating lá e tudo mais. Agora, o que eu acho que é importante é que não dá para fazer aquele jogo que às vezes o contribuinte quer fazer. Eu não vou mostrar todas as cartas. Os procuradores não vão fazer 10 reuniões com você, né? São poucas as reuniões e você tem que mostrar que você quer pagar.
e dentro daquele valor que já mais ou menos hoje você tem como saber, né? Porque você vai jogar lá e vai saber quanto vai ser o seu desconto, você vai ter que dar uma garantia. Ah, mas eu não tenho nada, então não vou fazer a transação. Então, eu falo para os contribuintes, prestem atenção em quem está te dando o caminho sério. Né? Não existe aqui na transação um caminho abreviado. Às vezes você fala assim, não, porque o procurador é amigo. Gente, o procurador vai passar, ele não vai assinar sozinho, né? Vai ser publicado, né? Os chefes lá de Brasília vão assinar junto, às vezes vão fazer. Eu já tive casos, Persson, que com a primeira conversa foi admitido uma determinada garantia, depois Brasília pediu mais uma garantia. E isso faz parte do jogo. Agora, é fair play, sim. Se você não for fair play, você não vai conseguir continuar uma conversa para uma transação adequada. Perfeito. Agora, para finalizar a minha participação, fazer uma pergunta polêmica. Né? Nós vivemos num momento um pouco diferenciado, vamos dizer assim, né? Desde o momento que o Supremo Tribunal Federal analisou a coisa julgada e como ela cede diante de uma mudança de entendimento daquela corte, nós temos outros exemplos, né, vamos dizer, de uma flexibilização dessa garantia. A mais recente foi o entendimento do STF, seguido pouco tempo depois do entendimento que tinha sido fixado pelo STJ, de que caberia o ajuizamento de ação rescisória pela Fazenda em caso para adaptar uma modulação que havia sido feita pela corte, mesmo que essa modulação tenha ocorrido muito tempo depois da coisa julgada. E mais recentemente ainda, acho que semana passada, nós tivemos uma sessão no STF em que foi proposto ali para exame, ainda não tem nada certo, mas foi proposto foi proposta uma possível alteração do regimento interno da corte para permitir que votos de ministros nomeados mais recentemente sobrepusessem votos de ministros aposentados em casos em andamento. Como é que você vê isso tudo? Eu vejo com preocupação, né? Porque é uma mudança muito grande de entendimento. Eu vou começar pela segunda questão. Eu acho que a gente tem uma tradição de que o voto depositado ele está lá, né? Isso em todos os tribunais. Essa é a nossa tradição. E eu não vejo sentido de mudar essa tradição. Qual que seria a razão, né? Para permitir uma mudança de posicionamento, porque o desembargador, o ministro, ele pode mudar de posicionamento até o final? Ele realmente pode, mas quando a aposentadoria acontece no curso do julgamento, não vejo isso como possível. Aí a gente tem outro problema nisso, porque isso só acontece porque a gente tem julgamentos que demoram anos a fio. Né? Se a gente tivesse, agora me parece com a alteração que a ministra Rosa Weber fez quando ela era presidente do STF, né, os ministros têm prazo para devolver de vistas e tudo mais, talvez esse problema diminua e nem tenha razão mais para isso, porque vai ser uma exceção. Mas isso acontecia em razão de processos que ficaram 10 anos, a gente teve até mais que isso, do começo ao final do julgamento. Então, mas a nossa tradição não permite isso, inclusive no CARF, nos tribunais de justiça, é assim que funciona. Então, não vejo o porquê isso ser alterado. Com relação à rescisória, à modulação, eu vejo eu não cheguei ainda a uma conclusão, eu acho que é muito polêmico, mas eu também acho muito complicado, em termos econômicos, que uma empresa tenha um favorecimento de não pagar um tributo, enquanto todas as outras têm que pagar, porque isso gera uma desarmonia na concorrência entre todos. Agora, isso pode se sobrepor à coisa julgada, né, aos prazos para entrar com uma ação rescisória? Me parece que não também. Então, eu acho que a solução talvez ela não possa ser o entendimento do Supremo. Acho que teria que ter uma lei sobre isso, porque a lei é fruto de um processo democrático, né? Não que uma decisão judicial não seja fruto de um processo democrático, mas quando essa decisão judicial ela cria uma regra processual, porque essa regra não existe, se ela faz isso, ela tem que durar um período muito curto, né? Até que venha quem deve fazer a lei, que é o Congresso Nacional, o representante máximo do povo, e faça isso. Porque senão eu vejo assim,
com muita preocupação, até porque a gente sabe que hoje existe, né, esse consequencialismo. Ah, se for julgado, vai ter um prejuízo de bilhões. Bom, mas por que foi feita a lei que sabidamente era inconstitucional? Né? Então, a gente acaba sendo dado um recado errado para o administrador público. Senão ele vai falar assim, não, é melhor eu fazer a lei inconstitucional, eu arrecado, e depois, dali, quando for julgado inconstitucional, para essa arrecadação. Agora, mudando um pouco de assunto, em alguns artigos eu vi que tinha alguns artigos que você fez, que fala sobre a questão da inclusão social, né, sobre etnia, questão de gênero. Como a reforma tributária pode trabalhar para essa questão da inclusão social? É um tema que eu tenho me dedicado ultimamente. Eu acho que nós temos, como sociedade, que trabalhar para a redução das desigualdades. Nós temos no Brasil uma sociedade muito desigual, e nós sabemos, pelos levantamentos do IBGE, onde está essa desigualdade, né? Então, quando a gente tem uma população que está abaixo do nível da pobreza, alguma coisa tem que ser feita. Então, hoje a gente sabe que quem está muitas vezes abaixo do nível da pobreza são famílias que são constituídas pela mãe solo, cuidando, né, sendo a única provedora. Muitas vezes essa mulher ela é da raça negra e que foi a que teve menos oportunidades na vida. Então, eu tenho defendido que se regulamente o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que é um fundo extremamente importante, que vai ser bilionário, né, conforme está previsto na Emenda Constitucional 132, para que, de alguma maneira, que esses bilhões, eles sejam alocados nos editais que devem sair, para também se buscar essa redução da desigualdade. Então, hoje, no estado, na região norte, é onde a gente encontra o maior número de pessoas abaixo da pobreza, do nível da pobreza. Então, que seja levado um valor desse fundo para a região norte, para que mulheres, mães solo, consigam ser educadas, para que elas tenham o trabalho dela. Houve um trabalho muito grande também para que as nanoempreendedoras, elas não tivessem que ser contribuinte do IBS, abrir uma MEI ou alguma coisa assim, porque, custa R$70 por mês. Bom, R$70 por mês é o que ela ganha sendo empreendedora, um pouco mais. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, precisa falar que a tributação, ela é um instrumento importante na questão do gênero, da raça, e também lembrar que pode demorar de 5 a 10 gerações para alguém que está, para uma família que está na pobreza ou abaixo do nível da pobreza, para que ela chegue na classe média. Então, muitas vezes a gente tem muito essa coisa da meritocracia, você fala assim, essa pessoa que não tem educação, não tem saúde, como é que ela vai poder sair daquilo? Então, ela precisa de ações voltadas, e aí a gente vai ter que olhar tanto para o Fundo Nacional, como para o próprio cashback, um cashback que não seja só ligado a ter que apresentar uma nota fiscal. Até outro dia eu falei sobre isso, eu falei assim, como é que vai se querer que a pessoa que é do povoado ribeirinho, que compra no mercado, que está no Simples, apresente uma nota fiscal para poder ter o cashback. E realmente me parece que as administrações tributárias estão pensando no cashback, não necessariamente com a apresentação da nota fiscal. Mas há muito a que ser feito sobre isso. E de tudo que nós falamos aqui, tem algo que você gostaria de acrescentar, que não foi dito, algum outro comentário que você gostaria de fazer? Eu acho que todos nós que estamos estudando o direito tributário, a reforma tributária, a gente talvez tenha que olhar mais para o Brasilzão, né? Para um Brasil que tem todas essas desigualdades e que nós temos uma oportunidade de reduzir essas desigualdades, né? De facilitar, de simplificar, de, em vez de gastar o dinheiro com uma duplicidade de julgadores administrativos, vamos gastar esse dinheiro para tirar essas pessoas que estão nesse nível abaixo da pobreza, né? Então, acho que são opções que, se a gente colocar para a sociedade, com certeza a sociedade fará. Então, mas é importante que a gente apresente, porque muita gente nem sabe que isso tá em jogo nesse momento. Então, eu acho que é importante todo mundo tá antenado, né? Se ligar em todas essas questões e como, às vezes, um artigo, uma lei, ela pode ser importante para mudar a vida das pessoas, especialmente das menos favorecidas.
Queria te agradecer pela participação. Eu espero realmente, acho que é um tema bem relevante essa questão da reforma tributária, que seja feita com todas as contribuições, uma reforma mais justa, né? Que os direitos dos contribuintes sejam respeitados, né? E que seja ouvido, né? Ou essas manifestações que, como a sua lá na Câmara, e, enfim, de todas essas entidades que estão se manifestando para colocar e se posicionar para tentar trazer uma reforma melhor, né? Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço, Marcelo, Luciana, Perisson, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Também quero agradecer a presença da professora, falar também da importância dos assuntos que foram discutidos hoje aqui, nesse momento de reforma tributária. Quantos assuntos a gente falou aqui que tem grande relevância e tanta especificidade que às vezes até a gente desconhece e que é o momento para se debater. A gente vai ter a reforma tributária votada agora, no final do ano. Então é o momento para se debater, para se fazer pressão, para mudanças, para se adequação daquilo que necessita ser adequado. Então, muito obrigado pelas lições de hoje. Bom, professora, muito obrigado mesmo pelo prestígio, pela honra. A professora é uma advogada renomadíssima, né, no direito tributário. Eu participei, acho que, de um curso que você ministrou há um tempão atrás. Eu estava na faculdade, acho que falava-se de joint venture e tributação. Me lembrava desse curso, essa era a memória que eu tinha da professora, mas uma pessoa simpaticíssima. E corajosíssima também, né? Porque o que está sendo colocado e da forma como está sendo colocado, de forma técnica, com respeito ao diálogo, é isso que a gente precisa no Brasil e para a reforma dar certo. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez a todos vocês. E esse foi o Tribiconcast, Tributário para Contadores. Se vocês gostam de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até. Até.